Olá, eu sou a Sandra Elias e vamos continuar o nosso aprendizado do Google Formulário. Eu já deixei um formulário pronto, conhecimentos gerais, endereço de e-mail, nós já vimos no vídeo passado, e agora eu fiz algumas perguntas. O maior número formado pelos números. Aí tem o número, é a resposta. Verdadeiro ou falso? Essa é uma pergunta múltipla escolha e a chave de resposta estacionada vale 1 ponto, verdadeiro. Concluído. Essa é uma pergunta obrigatória de se responder. A outra é: qual o coletivo de? Relacione a primeira coluna com a segunda. Esse tipo de pergunta é grade de múltipla escolha. Então aqui eu coloquei lobo, alcateia, pássaros, bando, peixes, cardume, abelhas, enxame. Vou acionar a chave de resposta e olha só, eu tive que colocar a resposta correta. Aí você vai falar: puxa, ficou muito simples para o meu aluno. Então eu venho aqui, depois que eu marquei quais as alternativas são correspondentes, e ordenar as linhas aleatoriamente. Vai embaralhar as linhas. Então não vai ficar tão fácil para o aluno. Na hora de montar, eu montei direitinho, mas depois, quando eu for cobrar do meu aluno, eu coloco ordenar as linhas aleatoriamente e também limitar a uma resposta por coluna. Já esse tipo de pergunta é caixa de seleção. Eu digitei os animais e coloquei a pergunta: assinale somente os animais vivíparos. Eu vou acionar a chave de resposta. Aqui eu selecionei quais os animais vivíparos. Essa pergunta vale 1 ponto. Vou dar concluído. Para não ficar tão simples, é só vir aqui embaixo. É uma pergunta obrigatória. Nesses 3 pontinhos, você pode ordenar as opções aleatoriamente. Nessa 4ª questão, eu coloquei uma pergunta e vou utilizar o recurso lista suspensa. Ativei a chave de resposta, assinalei a pergunta correta. Se você quiser vir aqui também, você pode ordenar as opções aleatoriamente. Nessa pergunta, eu utilizei grade da caixa de seleção. Coloquei 2 escritores e vários livros. E vou ativar a chave de resposta para vocês enxergarem. Então, Jorge Amado escreveu Gabriela Cravo e Canela, coloquei os 3 livros dele, Castro Alves, 3 livros. Vou dar concluído e do mesmo jeito eu vou colocar limitar a uma resposta por coluna? Não. Por quê? Porque cada um eu coloquei 3 livros. Então, ordenar as linhas aleatoriamente. Na 6ª questão, eu coloquei uma pergunta. Explique por que o ser humano é considerado um animal vivíparo. É um parágrafo. Um texto de resposta longa para o aluno digitar. Vamos ver as opções? Validação, esse não vou colocar nada. Aqui embaixo, eu inseri um vídeo através desse ícone. Assista ao vídeo e responda a questão abaixo. Então, o aluno vai assistir ao vídeo. Quando você clica aqui, nessa tela você pode procurar o vídeo no canal do YouTube, ou se você já tiver a URL, o site, você digita aqui e vai aparecer o vídeo que você quer. Vou cancelar, que eu já fiz isso. E a partir do vídeo acima, eu fiz uma pergunta. Por que é importante lavarmos as mãos? Cite 3 motivos. Também é um parágrafo.
É um texto de resposta longa e vale 1 ponto e é obrigatório. O meu formulário está pronto e se você vier na visualização, ficou bem legal, né? Olha só. Eu quis mostrar para vocês alguns tipos diferentes de alternativas, de questões. Então, esse é o meu formulário. Vou aqui em respostas, gerar uma planilha, criar. Aqui ficarão todas as respostas dos alunos. Vou fechar. Volto em perguntas. Vou agora na engrenagem configurações, coletar endereços de e-mail. Esse recibo de respostas, quando você termina de preencher o formulário, você pode solicitar uma cópia das respostas para você. Eu vou desabilitar. É necessário fazer o login, limitar a uma resposta. Os participantes podem, não vou habilitar nenhum desse aqui. Apresentação, se você quiser embaralhar a ordem das perguntas, você tem que renumerar o seu formulário. Testes, já deixei habilitado. Liberar nota imediatamente após o envio. Como nós temos várias questões para os alunos digitarem, o professor irá fazer a revisão manual. Vou desabilitar esses dois e salvar. Para enviar o seu formulário, clique nesse botão enviar. Vamos copiar o link, URL curto, copiar. Vou abrir uma aba, colocar o formulário aqui. Ele vai abrir o formulário. Vou digitar o meu e-mail, sandra.elias@edu.carpedimvalinhos.com.br. Nome completo, Sandra dos Santos Elias. A primeira pergunta, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual o coletivo de pássaro, bando, lobo, alcateia, abelha, enxame, peixe, cardume? Se você tentar colocar 2, você não pode. Então, você tem que apertar só 1. 3. Assinale somente os animais vivíparos. Elefante, cachorro, leão, canguru, camelo. Em 2003, comemoramos o centenário de um famoso pintor brasileiro. Quem foi ele? De Cavalcante. Agora essa aqui, ó. Esse escritor, Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, Castro Alves, Agora eu vou enviar o meu formulário. Sua resposta foi registrada. Esse é nosso formulário. Atenção ao tipo de pergunta com as alternativas que você escolhe. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 respostas para a mesma questão. Vamos ver outra? A questão número 5. Eu tenho 2 respostas. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse formulário.
com essas novas dicas, tipos de alternativas na sua pergunta.